estava falando sobre a primitiva, né? A primitiva é uma função que, derivando ela, me dá a minha função de referência, certo? Minha f de x, né? Então, por que a gente já está pensando em obter a primitiva de uma função? Porque, quando chegar lá na frente, entre outras definições, né? A busca pelo cálculo de área, né? Pelo cálculo de qualquer outra informação relacionada com a área, a primitiva ela vai surgir naturalmente, tá, pessoal? Então a gente precisa já saber que é a primitiva de uma função, apresentar algumas técnicas lá na frente para poder começar a definir o que é integral de fato, né? A gente ainda não definiu ainda. Olha, aqui alguns resultados, né? Os mesmos resultados anteriores e outros são obtidos também pela seguinte forma, né? Então, partir aqui da letra B. Ó, a integral de cosseno de x, seno de x mais k, porque derivando o seno, eu tenho cosseno, né? Derivada do seno, aliás, integral de seno de x, menos cosseno de x, porque derivada do cosseno é menos seno, menos com menos dá mais, aí torna a ter seno de x, certo? Isso aqui, essa letra A, ela está errada, tá, pessoal? Eu vou corrigir aqui. Letra D, integral de e elevado a 2x. Veja que aqui eu tenho uma, como é que se diz? Uma função composta, né? Então, eu vou chamar de u, a gente vai ver ainda essa técnica, eu chamo de u, aí eu vou ter a integral de elevado a u, só que aí vamos aplicar uma espécie de regra da cadeia, né? Então, aqui a minha u vai ser 2x. Então, aqui vai ficar a derivada de 2x, que é 2, vai cortar com esse 2, aí eu volto a ter aqui a minha primitiva, certo? Olha só, integral de 1 sobre 1 mais x quadrado. Lembra? Quem é a função que derivando me dá 1 sobre 1 mais x quadrado? Vocês lembram lá? Acabei de apresentar para vocês que é a derivada do arco tangente, né? Então, a integral de tudo isso aqui é arco tangente de x mais uma constante k, certo? Então, é bem assim, tem que ser bem natural, porque, no caso, a gente precisa realmente saber que tem essas derivadas simples, e aí é só você entender que, quando se depara numa função como essa, isso aqui eu sei qual é a função que derivando dá isso aqui. Isso aqui é arco cosseno. Desculpa, isso aqui é arco seno. O arco cosseno tivesse menos, né? Mais uma constante. Como esse aqui, ó. Isso aqui é arco cosseno, que tem um menos aqui de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Certo? E assim por diante. A gente precisa simplesmente conhecer a derivada para saber a primitiva, né? De uma função. Ó, vamos pensar que a função é secante x, tangente x, né? Tudo isso aqui, ó. A integral de tudo isso aqui vai me dar o quê, pessoal? Vai me dar a derivada da... Desculpa, vai me dar secante de x, porque a derivada da secante é secante vezes tangente, né? Então, são derivados que a gente precisa saber. Ó, integral de x sobre raiz de 1 menos x quadrado. Isso vai ser exatamente o quê? Menos raiz de 1 menos x quadrado. Você lembra? Eu derivo isso aqui, cai tudo isso aqui. Derivada de dentro vai ficar menos 2x. Esse menos cancela com menos aqui, eu volto. E o 2 embaixo cancela com 2 em cima e volta a ter esse resultado bem aqui. Certo? Então, isso aqui são integrais imediatos, né? Que a gente pode se deparar aí uma situação mais complexa que envolve a integral, né? Por exemplo, vamos pensar numa situação bem mais complexa, como se fosse a solução de uma equação diferencial, por exemplo. Uma situação em que você depende de calcular a primitiva, né? Certo?
para solucionar. Então, veja, aqui são integrais, a primitivação imediata. Existem algumas técnicas de integração, certo? E aí eu vou começar a apresentar para vocês algumas técnicas de integração para obter a primitiva de funções um pouco mais complicadas, né? Funções compostas, né? Aqui só foram as funções simples. Agora, as funções compostas, a gente tem que ter essas técnicas de integração na nossa mente. Aqui existe uma técnica que é justamente dada pela inversa, né? Lembram do início da aula? A derivada de uma g de x é igual a 1 sobre todo esse bloco de derivação. Aí o que acontece? Se eu integrar de um lado e do outro, aí eu tenho que a integral da derivada vai ser a própria g de x igual a 1 sobre a integral de 1 sobre a minha f de g de x, derivada disso, né? dx. Então, aqui eu tenho uma proposta de integração por inversa, certo? Ah, eu quero saber qual é a integral da minha g de x, né? Eu preciso só aplicar a minha inversa, jogar a minha g de x, eu vou ter uma possibilidade de integração. Vamos para algum exemplo aqui. Obtenha a integral que resulte em... Olha, a integral que resulte em x elevado a n. Então, vamos lá. Sabendo que a inversa de g de x é... Veja, aqui, minha g de x, a inversa, trocar o x por y, vai ter raiz de n x. Derivada disso. Isso aqui é como se fosse x elevado a 1 sobre n, né? Então, se é x elevado a 1 sobre n cai para frente e subtrai de uma unidade 1 sobre n, certo? Agora, no lugar de x, eu vou substituir o g de x. Olha só. Então, vai ficar tudo isso aqui, né? Quando eu substituo o g de x, vai ficar x elevado a n. Aí, é só multiplicar o n, esse n aqui dentro. Então, nós temos o quê? 1 sobre n vezes x elevado a 1 menos n, certo? Então, tá, eu tenho todo esse bloco aqui. Então, nós temos o quê? Que a minha g de x vai ser integral de 1 sobre tudo isso aqui, ó. Mais uma constante. Aí eu sei que todo esse bloco vai ser tudo isso. E a minha g de x vai ser x elevado a n, certo? Então, substituo lá, eu tenho que a x elevado a n vai ser integral da n vezes x elevado a n menos 1. Então, está provado que funciona, né? E estabelece uma relação, né, de integração sabendo a minha g de x, certo? Então, para algumas situações, isso pode ser bem importante, certo? Por isso que eu achei interessante mostrar isso para vocês. Ah, professor, a gente já vê isso em algum livro? Não, a gente não vê isso em nenhum livro, certo? Porque, como trata-se de inversa, é aplicável a um conjunto limitado de situações. Mas é importante que você saiba que existe essa possibilidade de integração, tá? Certo? Primitivação por mudança de variável. Aí sim, considere uma primitiva, olha só, novamente, agora a minha primitiva que depende de uma função g de x, que satisfaça a seguinte relação. Então, semelhante lá da inversa, né, mas aqui é diferente, tá? Isso aqui não é inversa. Então, vamos pensar que a minha primitiva depende de uma função, o argumento é uma função g de x. Quando eu derivo, eu tenho que minha g de x sai derivada aqui, derivada da minha primitiva, que depende da g de x, certo? Integrando ambos os lados, isso aqui é a regra da cadeia, tá, pessoal? Uma vez que eu defino aqui a minha primitiva, quando eu derivo, eu tenho essa solução. Quando eu integro ambos os lados, a integral da derivada vai ser a própria função, né, que no caso é a minha primitiva de g de x. Aí eu tenho a integral do outro lado, eu tenho todo esse conjunto de operações aqui. Integral da minha primitiva, a derivada da minha primitiva em g de x, vezes
G' de x dx mais uma constante k. Pessoal, não estou entendendo muito bem aonde o senhor quer chegar. Vamos lá. Isso aqui é uma projeção matemática do que nós iremos aplicar. Mas isso aqui é justamente o que, pessoal? É uma mudança de variável, tá? Então, vamos voltar aqui com a função. Isso aqui é uma mudança de variável. Chamando de du, quem é o meu du? G' de x dx. Então, veja, eu vou chamar de du isso aqui, tudo isso aqui. Quem vai ser minha u? Vai ser a integral de g de x dx, certo? Que é justamente o quê? A minha u vai ser a minha g de x. Então, dessa forma, vamos fazer a mudança de variável. Se eu chamar de u minha g de x, eu vou ter integral da minha primitiva dependente de u du mais k. Veja, tudo isso aqui reduziu para isso aqui, certo? Que ficou uma coisa bem mais simples, bem mais simples. De maneira que se eu tiver uma função, né, composta, que é o que está caracterizando aqui, eu posso fazer uma mudança de variável, chamar de u, por exemplo, e reduzir para uma integral mais simples. Aí eu integro, obtenho a primitiva, e depois eu volto para a minha variável anterior, porque eu chamei, né, porque o u é igual a minha g de x, eu volto a substituir no lugar de u a minha g de x. E muitas vezes é uma x, é um cosseno, é um seno, é uma e elevado a x, certo? Aí eu volto a substituir, eu tenho a minha primitiva de fato. Vamos para a aplicação? Vamos lá. Sendo a minha f de u, a primitiva da f de u, né, de referência. Tudo bem? Vamos para a aplicação disso aí. Vamos pensar agora numa função que é igual a x elevado a e elevado a x quadrado, né? X vezes e elevado a x quadrado, certo? Como é que eu obtenho a primitiva dela? Então, olha só. A primitiva é obtida por... Tá, isso aqui é a definição de primitiva. Quem é minha f de x? X vezes e elevado a x quadrado, certo? Substituindo aqui, né? Vamos substituir bem aqui. Então, chamando de u, né, a minha x elevado ao quadrado, eu tenho que, veja que essa x elevado ao quadrado, eu vou chamar de u, porque vai ficar um e elevado a u. E e elevado a u é simples, certo? Quando eu chamo de u, eu tenho o quê? Eu tenho que u é igual a x quadrado. Derivando, o meu du vai ser 2x dx. Olha o que é interessante. 2x dx, o x dx, ele está bem aqui, ó, x dx. Então, no lugar de x dx, eu vou substituir du sobre 2, certo? Então, a gente já faz uma mudança de variável, já pensa lá na frente que um produto, né, que parte dessa função multiplicado com dx, por exemplo, ela já vai ser um du, um dv, um fator mais simples, né, de integração. Então, olha só, x dx, é só passar o 2 dividindo aqui, né? X dx vai ser du sobre 2. Quem é o e elevado a x quadrado? O x quadrado não é igual a u? Então, o e elevado a x quadrado vai ser e elevado a u. Agora, olha só o quanto ficou simples, né? Porque a minha f de u vai ser integral de e elevado a u du. Esse meio aqui, esse 2, sai da integral, né? E vai ficar assim, ó. E sai da integral, porque é uma constante. Aí eu tenho a integral de e elevado a u du. A integral de e elevado a u du é e elevado a u. Porque a derivada de e elevado a u é e elevado a u. Certo? Não é isso? Então, a minha resposta vai ser essa aqui.
Só que isso está em função de u. Agora eu quero voltar para minha variável x. Então, minha u é x ao quadrado. Então, mudando o argumento de u para x, o u é x ao quadrado na minha função. Aí tem um meio na frente, mais uma constante. E isso aqui é o resultado da primitiva dessa função aqui. Certo? Então, e elevado a x quadrado sobre 2 mais k é a primitiva da x vezes e elevado a x elevado ao quadrado. Certo? Então, veja que isso aqui é mudança de variável. Tá? Muitas das vezes, quando você está diante de uma primitiva, principalmente quando tem muitos produtos, assim, ó, essa é a dica, né? Quando você tem produtos, pensa numa mudança de variável para gerar, por exemplo, um produto, uma parte da função dx em uma du. Então, isso vai reduzir a uma integral bem mais simples. Tudo bem? Certo? Vou tomar uma água aqui, pessoal. Tudo bem, né? Então, vamos para um outro exemplo. Olha só, produto de novo. Seno de x, cosseno de x. O que é interessante que, nesse caso, a derivada de um é igual a outra aqui, né? E vice-versa. Ou a menos de um sinal, né? Então, é bem simples a mudança de variável. Então, a primitiva é obtida por f de x mais integral da f de x dx mais k. Então, a minha f de x vai ser quem? Seno de x, cosseno de x. Certo? Está aqui. Quem que eu vou chamar de u? Sinceramente, pode ser qualquer uma das duas. Ou seno de x ou cosseno de x. Certo? Você vai conseguir estabelecer uma integral mais simples. Mas a gente chama de seno, né? A derivada de seno é cosseno. Então, eu vou chamar de u o seno de x. A derivada disso, du, vai ser derivada cosseno de x dx. Certo? Pessoal, nunca esqueçam do dx, tá? Se eu tenho du de um lado, eu vou ter dx do outro. Sempre assim. Só que a derivada da função que eu estou substituindo. Então, vamos lá. Integral de seno de x, cosseno de x dx vai ser como? Mais uma constante. O seno de x é igual a u, certo? Cosseno de x dx é igual a du. Então, substituindo, eu tenho integral de u du mais k. Integral de u du, veja que os fatores de integração aqui, esse fator aqui, ele diz assim, pode tratar o u como uma função simples, porque, né, eu já estou aqui em relação a u. Então, integral de u ao quadrado dividido por 2. Então, u ao quadrado dividido por 2 é a minha primitiva mais uma constante. Mas a minha função está em relação a x. Quem é u? Seno de x. Então, substitui no lugar de u, seno de x, vai ficar seno de x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Tudo isso aqui é a primitiva da seno de x cosseno de x. Certo? Mais um exemplo aí de mudança de variável, tá, pessoal? Log natural de x sobre x. Mais um exemplo. A minha f de x dx mais k é a primitiva integral, né? Quem é a f de x? Log natural de x sobre x dx mais k. Então, veja, a derivada de log natural de x é 1 sobre x. Ó. Então, já vou ter aqui o meu du, ó, certo? Então, tem que saber derivada, a gente já sabe onde é o du. Então, aqui, chamando o u de log natural de x, eu tenho u é igual a log natural de x, o du vai ser igual a 1 sobre x dx.
Sendo assim, olha só, vamos voltar aqui para a nossa função, nosso primitivo. Quem é o log natural de x? Chamei de u. Quem é 1 sobre x de x? Du, né? Tá aqui o resultado bem aqui, ó. Então, substituindo, eu tenho que a minha f de u vai ser integral de u du mais uma constante. Simplesmente. Ah, semelhante ao resultado anterior, integral de u du, u ao quadrado dividido por 2. Derivar isso aqui vai me dar o u, certo? Mais uma constante. Só que o u é igual a quanto? Log natural de x. Então, eu vou ter como resultado final, minha f de x é igual a log natural de x elevado ao quadrado dividido por 2, certo? Aqui, se eu aplicar a regra da cadeia, né, o 2 cai para frente, chamando isso aqui de um polinômio. Aí, derivada de log natural de x é 1 sobre x. E o 2 que cai para frente cancela com 2 de baixo. Aí eu volto a ter, a obter log natural de x sobre x, certo? Então, realmente, essa é a resposta. Tudo bem, pessoal? Primitivação por integração. Vamos lá que ainda dá tempo, né? Dá tempo. Primitivação por integração por partes. Através da regra do produto entre duas funções, sendo uma f de x e uma g de x deriváveis no intervalo i, qualquer admite que. Então, veja, vamos pensar da seguinte forma, né? Vocês lembram dessa regra, que é a regra do produto? Derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. Isso aí é uma regra de derivação, certo? Não sei se vocês já viram isso. Acho que vocês viram na aula anterior, né? Então veja, através da regra de derivação, através da regra de derivação, nós temos o quê? Nós chegamos na primitivação por integração por parte, tá? Então, veja, aqui, derivada do produto é igual a derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. Vou integrar de um lado e do outro. Como é que fica? Integrando ambos os lados. Eu tenho que, ó, repetiu aqui, eu vou integrar. Aqui já estou dando aqui um passo maior, mas a integral dessa derivada, ó, a integral dessa derivada vai ser o que está dentro aqui, ó, né? A derivada, a integral elimina a derivada aqui. Então, vai ficar f de x vezes g de x igual integral da derivada da f de x, g de x dx, mais a integral da derivada da g de x, f de x dx. Certo? Basta integrar de um lado e do outro. Tudo que eu fizer de um lado da equação, pessoal, eu tenho que fazer do outro lado. Aqui, a integral da soma é a soma das integrais. Certo? É uma propriedade que eu vou falando. Algumas propriedades eu vou falando aos pouquinhos para vocês, tá? Sendo u igual a f de x, e a minha v igual a g de x, eu tenho o quê? Então, veja, eu estou definindo aqui. Eu vou fazer mudança de variável, como a gente já viu. Só que agora são duas variáveis. U igual a minha f de x vai ser du igual... Lembra que a gente deriva, né? Quando eu transformo em du, vai ser derivada da minha f de x dx. Minha dv vai ser derivada da minha g de x dx. Por que eu faço tudo isso? Se eu pegar lá a função, né? Eu integrei lá da regra do produto, derivação, eu tenho o quê? Aqui vai ser U, aqui vai ser G. G é igual a V. F' de x dx é o próprio du, certo? Mais G' de x, G' de x dx é o próprio dv. E quem é a minha f de x?
é o próprio U. Aí fica dessa forma aqui, né? O V é igual integral de VDU mais integral de UDV. Tem gente que decora desse jeito, tá? Como é que aparece nos livros? Essa quantidade vai para o outro lado. Aí fica como? A integral, que é justamente a integral que eu quero. A integral de UDV é igual a UV menos integral de VDU. Então, essa propriedade, na verdade, esse resultado é conhecido como integral por partes, certo? De maneira que se eu tenho uma primitiva a calcular, eu já vou ter parte da solução aqui, menos, aí só vai ser necessário calcular essa outra integral aqui, que muitas das vezes torna-se também uma integral simples, tá? Torna-se também uma integral mais simples. Então, veja, já apresentei dois métodos para vocês, que é a integral, né, que é a mudança de variável, tá? Que é a técnica de mudança de variável, e agora a integral por parte. Muitas das vezes é conveniente fazer somente uma mudança de variável. Outras vezes é conveniente, né? Outras vezes é conveniente fazer uma integral por parte, certo? Vejamos alguns exemplos. Obtenha a primitiva das funções abaixo aplicando integral por partes. F de x igual a x cosseno x. Como é que fica? Então, assim, vamos pensar na integral por parte. Mesmo porque também pensar em uma mudança de variável, chamar de x, vamos chamar u de x, eu não sei se fica uma integral simples. Então, aqui realmente tem que fazer uma integral por parte. Então, veja, eu vou chamar de u igual a x. Du vai ser igual a dx, certo? Quem vai ser o dv? Sempre você vai em busca da u, primeiramente da u e da minha dv. A minha u sempre vai ser parte da função. Eu vou chamar de x, a minha u. Então, o que sobrou? Sobrou o cosseno de x dx. Sem pensar logo na integral, que vai ser a minha dv, certo? Cosseno de x dx. Ou seja, se eu integrar de um lado e do outro, eu tenho que a minha v é seno de x, porque a derivada, né, da seno de x é cosseno de x. Então, veja, aplicando a integral por parte, nós temos o quê? Vamos aplicar, né? Integral de UDV é igual a UV menos integral de VDU, né? Então, quem é minha U? X. Quem é meu dv? Cosseno de x dx. Então, que é justamente a integral dessa função aqui, né? Tá. Então, isso aqui vai ser igual a UV, x vezes seno de x, ó, x vezes seno de x, menos. Quem é a minha v? Seno de x. Quem é du? Dx. Pronto. Então, a integral de x cosseno de x dx é igual a x seno de x menos a integral de seno de x dx, que é uma integral simples, né? É uma integral simples. A integral de seno de x dx vai ser o quê? Menos cosseno x. Menos com menos dá mais. Eu tenho como resultado o quê? X seno de x mais cosseno de x mais uma constante, né? Então, veja que a integral de x cosseno de x dx, ela é muito facilmente solucionada por uma integral por partes. Tudo bem? Obtenha a primitiva das funções abaixo aplicando integral por parte novamente. Olha, x elevado, desculpa, um x vezes e elevado a x. Qual é a integral dessa função? A primitiva é dada por isso aqui. Então, minha u eu vou chamar de x, certo? Du vai ser igual a dx. O meu dv vai ser e elevado a x dx, onde a minha v vai ser elevada a x, porque se eu integrar isso aqui, ó, a integral
elimina a derivada, fica V, aqui vai ser integral de e elevado a x dx, que é e elevado a x. Pronto. Integral de dv é igual a v menos integral de v du. A minha u vai ser x vezes e elevado a x dx. Tá? Aplica direto. Integral por partes. Quem é u? X. Quem é v? E elevado a x. Menos integral de e elevado a x dx. A integral de e elevado a x dx é e elevado a x. Certo? Então, tem como resposta x vezes e elevado a x menos e elevado a x mais uma constante. Tudo bem? Então, veja, vamos de novo. Quando a gente pensa em integral, a gente pensa em obter a primitiva, a gente pensa logo, primeiramente, que é o mais simples, é uma integral simples, a gente tem que ter em mente que a função, né, que derivando ela, me dá a função de referência é a minha primitiva. Eu já sei, né, então é de imediato. Mas às vezes ela é composta. Então aí a gente faz uma mudança de variável. Ah, não consegui fazer. Pela mudança de variável não dá certo. Então a gente aplica integral por parte. Ah, não deu certo integral por parte. Então a gente tem vários outros métodos para aplicar, tá? Mas a gente vai vendo aos poucos outros métodos que exigem um conhecimento maior de integração para poder ser aplicadas, tudo bem? Certo? Mas aqui eu já apresentei aqui dois métodos muito fortes de integração, certo? E, através desses dois métodos, você tem a solução de diversos tipos de funções.